Então, vamos falar de demanda. Demanda, pessoal, a gente tem que primeiro conceituar a quantidade demandada, que é o quanto os compradores desejam e podem comprar, tá? É basicamente isso, quando a gente fala demanda, é quantidade demandada. Então, o principal determinante é preço. Então, via regra, quanto mais caro for um produto, menos pessoas vão ter condições de comprar, vão poder comprar. Tá? Quanto mais barato, mais pessoas vão poder comprar. É claro que há muitas exceções, mas é bom para a gente começar a entender como funciona a economia, pensar dessa forma. A lei da demanda diz, então, que tudo mais mantido constante, quando o preço de um produto aumenta, a quantidade demandada diminui e vice-versa. Isso que eu acabei de falar. Aí vamos exemplificar isso. A tabela abaixo expressa a quantidade demandada de sorvete por Catarina em função do preço. Então, se o sorvete for de graça, ela consumirá 12 sorvetes. Há quem diga que vai consumir sorvete infinito, mas chega uma hora que as pessoas enjoam. Então, sorvete de graça, ela vai consumir 12 e vai estar satisfeita com isso. Agora, se for 50 centavos, ela vai consumir 10. Se for R$ 1, 8. Se for 1,50, 6. E assim continua o nosso raciocínio até chegar ao preço de R$ 3, em que ela não vai mais consumir nenhum sorvete, porque para ela é inviável dar R$ 3 num sorvete. E a gente pode colocar essa tabela num gráfico, que a gente chama de curva de demanda. Então, é a curva de demanda de sorvete para a Catarina, tá? Para essa consumidora específica. Então, por convenção, a quantidade demandada fica nas abscissas, que é o eixo X, e o preço nas ordenadas. Então, sempre a quantidade no eixo X e preço no eixo Y. Então, a gente coloca, poderia ser o contrário, mas é uma conversão das ciências econômicas colocar dessa forma. Tá? Quantidade em X e preço em Y. Então, você percebe aqui que quando o preço do sorvete é R$ 3, a Catarina não consome nenhum sorvete. Quando o preço do sorvete é 0, então sorvete gratuito, ela consome 12. E assim tem os intervalos aí de preço e quantidade. Então, por que o nome é curva de demanda, se o gráfico é uma reta? Então, a curva pode assumir várias funções, inclusive a linear. Esse gráfico que eu falei para vocês é uma típica função linear. A gente estuda isso lá no ensino médio. Então, pode ser uma função exponencial, uma função logarítmica. Pode ser que não exatamente ocorra assim. Para cada 50 centavos, ela consuma ela reduz o consumo em 2 de sorvete. Pode ser que aqui ela reduz em 3 e aqui ela vai reduzir em 12, enfim. Pode ser algo como assim, por isso que pode ser um formato de curva. É claro que nos exemplos a gente vai colocar em formato de reta, porque é mais fácil da gente compreender dessa forma. Lembrando que a gente está falando sempre de situações hipotéticas para a gente compreender como funciona a economia. Mas pode assumir essas diferentes funções aqui, né? Por questão didática, a gente usa a função linear. A demanda do mercado é a demanda da soma individuais. Tá? Porque eu mostrei aqui o gráfico para a Catarina, mas poderia ter outras pessoas que tivessem uma demanda diferente. Por exemplo, o Nicolau, imagina que ele, quando o sorvete é de graça, ele consome 7. Quando é 50 centavos, ele consome 6. Quando é R$ 1, ele consome 5. Até chegar no preço de R$ 3, que ele consome 1. E a gente soma aqui, Catarina mais Nicolau. Então, quando o preço do sorvete é 0, se só forem esses consumidores no mercado, a quantidade demandada vai ser 19. Quando for 50 centavos, vai ser 16. Quando for R$ 1, 13 e assim por diante. Então, graficamente acontece o seguinte, você tem um gráfico de Catarina, o gráfico de Nicolau, e aí o gráfico do mercado, que é a soma dos dois, tá? Opa! E é claro que no mercado você vai ter muito mais de 2 consumidores, então você vai ter um grande número de consumidores. A soma dos gráficos dele que vai dar a curva de demanda do mercado. E agora a gente precisa falar de deslocamento da demanda. Então, alguns fatores são capazes de modificar a curva da demanda. O mais importante deles é a renda. Tá? Então, os bens, para a maioria dos bens, os bens ditos normais, a demanda aumenta quando a renda aumenta. Então, é claro que uma pessoa que ganha pouco, tem um salário mínimo, dificilmente ela vai pagar caro no sorvete. Ela vai ter outras prioridades. Mas para quem já tem uma condição melhor de renda, ela vai ali pagar,
consumir mais sorvete. Então, quando a renda dela aumenta, as pessoas vão consumir mais, não só sorvete, mas os diferentes produtos que tem na economia. Agora, existem bens que a demanda aumenta quando a renda diminui, ou vice-versa, que a demanda diminui quando a renda aumenta. Por exemplo, passagem de ônibus. Imagina que você tem um salário relativamente alto, tá? E você consegue andar de Uber, de táxi, confortavelmente aí, sem ter problemas financeiros por conta disso. Aí seu salário diminui, você perde o emprego e você entra em situação financeira complicada. E aí você consegue um emprego, mas com um salário bem menor. E aí já não dá mais para você andar de Uber, você vai ter que andar de ônibus. Então, a passagem de ônibus, quando tem uma crise econômica, por exemplo, a demanda por passagem de ônibus tende a aumentar. Assim, as carnes também acontecem. O peixe funciona dessa forma. Ou em relação, por exemplo, à carne bovina. Quando tem uma crise econômica, seja num país ou numa localidade, as pessoas perdendo renda, elas tendem a deixar de consumir carne e consumir peixe, porque geralmente a carne do peixe é mais barata, tá? Principalmente isso, eu estou falando para a comunidade ribeirinha da Amazônia, né? Já vi vários estudos nesse sentido. Só que como é que acontece essa modificação? Através do deslocamento, olha só. Quando aumenta a renda da população, essa curva de demanda ela se desloca para a direita. Quando diminui a renda, ela se desloca para a esquerda. Então, aqui, esse seria a curva de demanda. Se a renda da população diminui, elas vão consumir menos com o mesmo número de preço. Se a renda da população aumenta, ela vai consumir mais, em média, ou na verdade com o total da população, em total, com o mesmo, considerando constante o preço, claro, né? Outros fatores que deslocam a demanda são a questão de haver ou não produtos substitutos. Isso a gente até falou em vídeo anterior. Então, quando a queda no preço de um bem reduz a demanda por outro bem. Exemplo, arroz e macarrão. Então, se o arroz tem um preço, o macarrão tem outro, e de repente os produtores de macarrão tiveram aumento de produtividade e conseguem ofertar esse macarrão mais barato, o que vai acontecer com o arroz? Né? Vai ser menos demandado, porque as pessoas vão migrar do arroz para o macarrão, boa parte das pessoas. Então, a demanda por arroz vai diminuir, enquanto que a demanda por macarrão vai aumentar. Produtos complementares. Quando a queda de um preço aumenta a demanda por outro bem. Aqui é o contrário. Né? Então, o carro e a gasolina. O que acontece se o preço da gasolina diminuir? Geralmente não acontece de imediato, mas se manter um nível menor no preço de gasolina, no longo prazo, você vai aumentar a demanda por automóveis, porque as pessoas vão ver que não fica tão caro você manter um automóvel. Tá? Então, tem essa relação entre o carro e a gasolina. Outros fatores também deslocam a curva de demanda. Exemplo das expectativas. Olha só, se você tem uma expectativa de um aumento de renda no próximo mês, você pode decidir gastar mais hoje. Isso é muito comum. As pessoas sabem que vão ter o 13º salário e já começam a gastar muito em novembro. Por isso, não é à toa que a Black Friday é em novembro. Então, as pessoas sabem que podem até fazer um certo número de dívidas porque sabem que vão ter uma renda maior no próximo mês. Agora, se ela espera que o preço caia no futuro, ela pode gastar menos hoje. A própria Black Friday funciona. Todo mundo sabe que tem Black Friday em novembro. E as pessoas, muitas não acreditam que de fato existe uma promoção, mas na prática sim, existem muitas promoções. Nem tudo é promoção, mas existem muitas promoções na Black Friday. E muita gente, eu mesmo faço isso, resolve ali começar a partir de setembro ou mesmo agosto, começar a poupar mais, diminuir o gasto, manter ali uma reserva, manter um limite bom nos cartões, para quando aparecer a Black Friday aproveitar as promoções. Então, as expectativas alterando ali na curva de oferta e demanda das pessoas em geral.